Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui num evento, né, patrocinado aqui pelo nosso Conselho Regional do Estado da Bahia, Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, e teremos o tema hoje, transformação do MEI para empresário individual. Esse tema será desenvolvido por um representante da Junta Comercial do Estado da Bahia, que é o Lucas Guimarães. Ele é advogado, servidor público da JUSEB, julgador responsável pela análise de processo de registro mercantil. Preliminarmente, meu agradecimento a Lucas, né, mais uma vez, né, nessa parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, e podemos prosseguir, Lucas, no nosso evento, tá certo? Seja bem-vindo. Boa tarde, senhores contadores e demais clientes da Junta Comercial. Vamos fazer uma breve explanação aqui sobre a questão da transformação do MEI para o empresário individual, né? Só que, inicialmente, eu gosto sempre de contextualizar para a gente trazer para a nossa realidade da Junta Comercial da Bahia, como ela atua, o que ela realmente faz e quais os limites que a Junta pode, assim, exercer suas atribuições. Mas, antes disso, ainda, eu gostaria de agradecer também ao Conselho de Contabilidade, porque a gente já vai para aqui, eu acho que a quinta ou a sexta live, eu já até perdi as contas aqui das lives que a gente vem realizando, né, ao longo dessa pandemia, principalmente, mas é uma parceria que, na verdade, vem de longas datas, né? A gente só fez intensificar, graças a Deus, nesse período de pandemia, devido às circunstâncias que a gente tem vivido, né, com questão de home office, questão de ficar mais em casa. Por um lado, acabou que foi bom, porque dá para alcançar mais pessoas com essas lives que são colocadas no YouTube, e aproveito, inclusive, para convidar os contadores a seguirem ali, se inscreverem também no canal do YouTube da JUSEB, né, e do CRC também, que certamente esse vídeo vai ser postado lá depois, como aconteceu com os anteriores, acredito que esse também vai ser, e a própria JUSEB também tem colocado os vídeos lá. Além disso, eu gostaria de convidá-los também a seguir o Instagram da Junta, que é o @JUSEBBahia. A gente está com esse projeto também, lá a gente traz dicas para os contadores, para os clientes, as modificações do registro mercantil, etc. Tudo que é de novidade a gente tem procurado trazer, e é uma forma também de aproximar, né, os clientes, e também de sugestões, etc., que vocês possam ajudar. A gente também é muito bem-vindo lá no Instagram da Junta. Então, fica esse convite aí para vocês entrarem lá no Instagram e seguirem também o Instagram. Bom, falando especificamente da pandemia, né, na Junta a gente viveu um processo turbulento aí nesse período aí, desde o ano passado. Por causa da pandemia, a gente sofreu várias baixas, assim, para servidores que tiveram que ser afastados e irem para regime de home office sem estarem habituados para isso. Então, a Junta passou por uma turbulência. Vocês que trabalham com isso, especificamente com a Junta Comercial, vocês devem ter percebido que no início a gente sofreu um pouco, mas depois a gente já equilibrou o serviço, e hoje a gente está com os processos praticamente em dia. O processo hoje na Junta Comercial, no máximo aí 48 horas, a depender do processo, você já consegue ter uma resposta ali do seu processo. Lógico que, às vezes, o processo cai em exigência, etc., você tem que corrigir alguma coisa, e aí isso acaba que demora um pouco. Então, o tempo do processo, ele depende justamente do processo estar correto ou não. Mas a resposta é da Junta Comercial, no máximo, em 48 horas. Então, essas lives aqui é justamente para poder diminuir ainda mais o tempo de tramitação do processo, porque uma vez que o processo vem sem erro, ou com o mínimo de erros possível, é possível que esse processo seja aprovado mais rápido. Então, para a Junta, é um excelente negócio, porque a gente vai julgar mais processos num tempo menor, e para vocês, melhor ainda, porque vocês vão ter o seu processo aprovado num tempo menor. Então, todo mundo sai ganhando. Então, é por isso, eu acredito que essas lives servem justamente para isso. Inclusive, eu quero deixar aqui meu registro, que a partir do momento que a gente teve essas lives, né, houve um aumento muito grande, principalmente na questão dos processos digitais, né, os processos 100% digitais, que hoje é a única forma, assim, que a Junta Comercial adota. Existia antes o processo físico, né, hoje em dia ele só pode ser protocolado nos escritórios regionais por enquanto, mas também o futuro a gente sabe que
todas as unidades da junta comercial vai adotar o processo digital, que é a tendência, né, natural de todo o serviço público. Então, as pessoas têm que se adequar a isso. Então, eu acredito que a gente melhorou bastante essa questão, tanto de forma quantitativa, com aumento substancial, quanto de forma também qualitativa, ou seja, com menos erros, que isso é o que realmente importa para todas as partes, né, digamos assim. Então, diante dessa crise aí que a gente vem vivendo de pandemia, né, uma crise que ela é sanitária, mas acaba que reflete em todos os setores, a gente teve que se adequar. Muito embora também a junta comercial, né, diga-se de passagem, ela é muito, assim, inovadora em relação ao serviço público. Tanto é que nós, servidores, inclusive eu, né, me incluindo nessa questão aí, já adotamos o regime de trabalho home office muito antes da pandemia, desde 2016. Então, em parte, foi até, assim, para alguns servidores, como eu disse antes, foi tranquilo, mas para outros não, porque são pessoas que estavam ali naquela transição, então tiveram que ter um treinamento, etc. Então, a gente sofreu por conta disso. Mas, por existir já a questão do home office na junta, eu acredito que foi um facilitador nessa questão. Então, em poucos meses, a gente conseguiu adequar a demanda, e aí solucionou muitos problemas, e hoje a gente está, graças a Deus, com um serviço bem atualizado e dando uma resposta boa aí para os clientes, né, que são vocês. Aí, fazendo um parêntese, né, rápido, a gente chama de clientes, né, carinhosamente, né, o correto mesmo seria usuários do serviço, mas quando eu falar clientes aqui, vocês entendam, né, como vocês, né, que são nossos clientes, a gente chama carinhosamente assim. Enfim, dito isso, né, eu gostaria de falar que a junta comercial, como funciona a atuação da junta comercial? Ela existe, inicialmente, uma tripla vinculação hierárquica, digamos assim. Administrativamente, a Junta Comercial do Estado da Bahia, ela é vinculada ao governo do Estado da Bahia, e outras juntas de outros estados ao governo do estado respectivo, né? Por exemplo, a JUSESP, que é a Junta de São Paulo, ela é vinculada administrativamente ao governo do estado de São Paulo. Com relação a isso, tranquilo, é a vinculação administrativa. Porém, as outras duas vinculações, que também são bastante importantes, é a vinculação técnica. Ela é tecnicamente vinculada ao Ministério da Economia, que é um órgão de governo federal, e além do Ministério da Economia, o DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é também um órgão que faz parte ali da estrutura hierárquica do Ministério da Economia. Então, daí a gente fala que a vinculação ela é tripla, tanto ao Ministério da Economia, quanto ao DREI, quanto administrativamente ao governo do Estado, né, que é quem subsidia a atuação da junta comercial. Então, falando especificamente da vinculação técnica, do DREI especificamente, né, que ele é o órgão que regula a atuação das juntas comerciais e do registro mercantil como um todo, a gente fica vinculado a eles. Nesse sentido, a gente não pode, por exemplo, adotar um procedimento próprio, porque, inclusive, em outras lives, né, e a gente tem recebido bastante orientação, assim, na verdade, sugestões, a melhor palavra, de vocês contadores, para poder melhorar, adotar determinado procedimento, só que a gente tem que seguir uma determinada linha que ela é padronizada nacionalmente. Então, a junta comercial ela não pode adotar um procedimento isolado que não seja determinado pelo DREI. Inclusive, ela não pode e deve adotar o procedimento que seja imposto pelo DREI. Então, não é uma questão de discricionariedade. Nós somos vinculados. A questão é só vinculativa. Então, feito esse contexto, eu também gostaria de deixar algumas dicas para vocês na elaboração do processo, ou então, quando o processo cai em exigência, poder sanar a dúvida que deseja, etc. Isso aí facilita o trabalho dos contadores. Uma delas é acessar o Jusceeb Atende. A junta, ela tem um serviço que se chama Jusceeb Atende, né? Onde você pode informar o número do protocolo e você vai ser atendido ali, é como se fosse um e-mail, né? Só que em forma de chat. Você manda a sua dúvida e aí o analista da junta, ele vai olhar o seu processo, vai verificar qual foi a exigência e aí, se for uma dúvida sua, ele vai sanar a dúvida. E se for uma discordância de uma exigência, por exemplo, que é possível que exista, né, o analista ele vai verificar também essa situação e, se for o caso de o contador estiver correto, ele vai contactar o julgador do processo para poder alinhar essa questão, entende? Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa
Inclusive, a gente também, no início da pandemia, estava com problemas com relação ao Jusceeb Atende, porque a demanda estava muito grande, né? E a gente conseguiu também sanar. Hoje, a gente consegue responder o Jusceeb Atende também em, no máximo, 48 horas. Porque, assim, olha, a gente, antes da pandemia, a gente tinha um atendimento presencial na junta, né? Só que, devido à pandemia, a gente sabe que muitas relações, houve uma modificação, né? Então, o Jusceeb Atende, ele passou a ser a principal via, se não for a única, de atendimento das demandas do cliente, porque você pode, de sua casa, tirar qualquer dúvida de um processo seu. Então, é uma questão excelente, que garante a comodidade necessária e sem se expor a risco nenhum. Você vai enviar sua dúvida e um analista vai te responder tranquilamente. Uma outra questão que eu gostaria de falar com os senhores é com relação à confecção em si do processo. Eu peço que vocês, quando forem dar entrada no processo, redigir ali um instrumento de alteração, seja de alteração contratual, seja de alteração de MEI, que a gente vai explicar mais à frente, etc. Qualquer ato que envolva registro mercantil, utilizem sempre das ferramentas que vocês têm. E qual é a principal fonte que você tem normativa? É as instruções do DREI, né? Como eu falei, que é o DREI que regulamenta. O DREI, ele trouxe, no ano passado, se não me engano, julho ou junho, a IN 81. Acho que muitos já tiveram contato com essa IN, que é famosa. O que é que essa IN fez? Ela aglutinou, digamos assim, várias instruções normativas anteriores e, inclusive, várias leis também, apesar de não modificar a lei, ela regulamenta as leis e explica melhor as leis, em um só diploma. Então, ficou muito mais fácil o trabalho do contador, que deveria, se antes o contador tinha que ir vários diplomas para confeccionar um processo, se, por exemplo, fosse sócio estrangeiro, ia em instrumento, se fosse integralização com bens imóveis, ia em outra lei, em outra instrução normativa, agora, em uma só instrução normativa, você acha quase todos os problemas ali que envolvem uma empresa ou um empresário individual. Então, acredito que seja uma boa pedida, antes de entrar com o processo, visualizar essa instrução normativa e ver o que você quer e o que está de acordo com a instrução normativa, porque isso vai evitar erros, vai evitar que o seu processo caia em exigência e que tenha que recolher novamente a assinatura do seu cliente, que a gente sabe que é uma situação chata, né, quando cai em exigência. Então, eu peço que façam isso, porque nosso objetivo é justamente evitar os erros, né, como eu venho falando. Principalmente, uma outra questão que eu falo, a gente tem muitos erros, assim, de exigência na junta comercial, né? Inclusive, essa é uma oportunidade de a gente tirar essas dúvidas, porque a gente sabe que o registro mercantil, o direito empresarial como um todo, ele é muito dinâmico, ele envolve uma série de situações, assim, que envolvem a empresa, então, está em constante modificação. A gente vê que desde o ano de 2020, do ano passado, quantas modificações a gente não já teve no registro mercantil. Imagine na atividade do contador como um todo. Se no registro mercantil, que é uma parte pequena da atividade do contador, a gente tem uma série de modificações, imagine na atuação como um todo, né? Então, a gente procura sempre orientar para poder sanar o máximo de dúvidas possíveis, mas, infelizmente, isso é uma questão que não tem como prever, porque as modificações estão aí, estão ocorrendo, e a gente consegue visualizar que vamos ter mais modificações no futuro, então é mais um motivo ainda para a gente estar estreitando os laços com o CRC, no sentido de ajudá-los, né, para poder facilitar também o nosso trabalho. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação ao papel do contador nas juntas comerciais. A gente sabe que o contador, historicamente, ele sempre foi uma figura principal, assim, protagonista nas juntas comerciais, porque é ele que está ali em consonância com o seu cliente e aí traz o processo para a junta e orienta ali o seu cliente em todas as atividades da empresa, inclusive na abertura, nas alterações, na extinção, etc. Em todas as questões que envolvem ali a empresa. Então, o que é que ocorre? No ano de 2020 também, logo no início da pandemia, o DREI, o Ministério da Economia, melhor dizendo, trouxe. Então, o contador tendo esse certificador digital, não vai precisar que o seu cliente, o sócio, tenha esse registro. Então, o contador mesmo, ele pode autenticar e pedir para que eles assinem fisicamente. E nesse processo, ele vai
vai ter um campo lá no início do processo para você assinalar dizendo que quer autenticar os documentos como contador e vai anexar ali uma declaração de que o documento é autêntico. Tem um modelo no site da Junta que vocês podem procurar desse modelo de autenticação e vai anexar ao processo essa autenticação ali descrevendo os documentos, né, justamente que você anexou. Por exemplo, um documento de identidade, o próprio instrumento. Aí você indica o número de páginas do instrumento e tá ok. Um modelo lá vocês vão ver que é bem intuitivo, né, digamos assim. Dito isso, né, faltou ainda dizer um ponto desse ofício. Você tem que juntar a sua carteira do CRC, ou então uma certidão de regularidade, que você pode tirar no site, né? Então, porque às vezes a pessoa era contador e deixou de ser, né? Então, a gente fica sempre nessa questão, a gente pede, porque quando junta a carteirinha do CRC, por exemplo, o julgador do processo, o analista, ele se dirige ao site do CRC para verificar se o contador está regular realmente no conselho, porque se ele não estiver regular, não pode autenticar o processo. Pronto, então, feita essa introdução em linhas gerais, vamos falar agora especificamente da transformação de e-mail, né? Bom, a transformação de e-mail para empresário individual. Na verdade, a gente colocou esse nome, transformação de e-mail, para tornar mais claro, né? A mensagem ficar mais direta, mas, na verdade, é uma tecnia a gente falar em transformação de e-mail para empresário individual, porque é apenas, tão somente uma alteração de condição. Uma transformação seria quando envolvesse, por exemplo, um tipo societário. Por exemplo, se fosse de MEI para sociedade limitada, ou MEI para EIRELI, aí sim seria uma transformação. No caso de MEI para empresário individual, é apenas uma alteração de condição, é um processo bem simples, tranquilo, que a gente todo dia tem na junta milhares não, mas dezenas a gente tem. Então, é uma questão muito recorrente, né, digamos assim. Talvez por isso mesmo tenha bastante dúvidas, porque, como é uma coisa que se repete muito, né, a gente tem uma demanda muito grande nesse sentido. Então, o Jusceeb Atende, por exemplo, ele recebe diariamente dúvidas sobre essa questão da transformação, né, ou alteração de condição de e-mail para empresário individual. Então, vamos tentar aqui sanar as principais dúvidas sobre isso. O primeiro passo é você desenquadrar a empresa, ou o MEI, no sistema CIMEI, que é o sistema ali do governo federal. Você vai entrar no site lá do CIMEI e vai informar qual o motivo, né, que você está desenquadrando, e aí é de ordem federal, né, você vai aguardar a data do desenquadramento, geralmente é no exercício seguinte, né, lá vai ter expressamente a data que você pode ir para a junta, né, que ocorre o desenquadramento, a partir do desenquadramento que você pode ir para a junta. Aí, por exemplo, houve um aumento do faturamento, ultrapassou o teto, você vai ter que desenquadrar do MEI. Então, você vai informar lá no site do CIMEI o desenquadramento, vai aguardar o prazo para poder ir para a junta comercial. Existem outras situações também que exigem um desenquadramento do MEI, né, ou de ofício ou por declaração mesmo do cliente, que é quando você quer, por exemplo, abrir uma filial, você não vai poder ser MEI. Ou você quer contratar mais de um funcionário. No caso, se você tiver apenas um funcionário, você pode sim ser MEI, mas passou de um, ou seja, 2 ou mais, você vai precisar desenquadrar da condição de MEI. Ou também determinadas atividades, tem um rol lá de atividades que você não pode exercer sendo MEI. Você obrigatoriamente vai ter que vir para a junta comercial na condição aí de empresário individual, ou então, se você quiser ir para a limitada, ou EIRELI, também é uma opção. Inclusive, hoje em dia, é muito vantajoso você abrir uma sociedade limitada, né, porque a responsabilidade, como o nome o próprio nome diz, é limitada. Empresário individual, não. Empresário individual, a responsabilidade, ela é ilimitada. Qual era a dificuldade que tinha, né, em relação ao empresário individual e limitada? Só fazendo um parêntese rápido, né, porque para explicar as vantagens. A sociedade limitada, ela até pouco tempo atrás, ela exigia que tivesse mais de um sócio. Existe uma condição de unipessoalidade superveniente, mas a regra é que só podia ser constituída, né, e continuar sua atividade com mais de um sócio. Hoje em dia, não, você pode constituir, inclusive, uma sociedade limitada unipessoal. Então, a gente tem visto um aumento muito grande da questão da sociedade limitada, em relação ao próprio empresário individual, inclusive. O empresário individual sempre foi ali
o tipo jurídico, o tipo empresarial, que a gente tinha mais recorrência. E agora a gente está vendo que sociedade limitada já deu uma distância já, acredito, né? Então, eu acredito que o empresário individual realmente vai ficar para trás. Mas, enfim, vamos continuando aqui. Se for transformar para sociedade limitada, aí realmente é uma transformação. A gente está falando aqui de empresário individual. Vamos lá. Feito o desenquadramento no site do CIMEI, que é o primeiro passo, como eu falei, atendido às condições que estabeleçam lá no site da Receita e do governo federal, você vai emitir uma viabilidade no site da Junta Comercial. Nessa viabilidade, você vai informar alteração de nome empresarial. Essa alteração de nome empresarial, ela serve para quê? Para poder retirar a partícula ali do CPF do nome, porque se vocês forem perceber, quando você puxa o cartão CNPJ, né, a situação da pessoa jurídica, você vai verificar que no meio tem o CPF seguido do nome da pessoa. Já o empresário individual, ele não tem o CPF. Então, a viabilidade, ela vai servir justamente para você retirar a questão do CPF. Isso é importantíssimo. Você não vai conseguir entrar com o MEI se você não tirar o CPF na junta comercial, porque aí é uma condição realmente que exige a Instrução Normativa 81. Uma outra coisa, tem a questão da atividade econômica, né, que algumas pessoas chamam de objeto social. Esse objeto social, ele deve ser adequado quando ele for para a junta comercial, porque o que ocorre? Com relação ao MEI, há uma declaração do próprio cliente quando vai abrir o seu MEI. Ele informa quais atividades, geralmente ele faz alguma profissão, alguma atividade intelectual, então ele informa, por exemplo, ali, contador, etc. Não sei se contador pode ser MEI, não sei, mas é só um exemplo. Aí ele informa ali sua profissão. Quando ele vai para a junta, ele não pode exercer essa profissão. Então, na junta comercial só pode... Eu só lhe respondendo, contador não pode ser MEI, não. Não pode, é isso. Nem advogado. Foi isso que eu imaginei. Porque eu sou advogado, eu sei que não pode advogado. Contador também segue nessa mesma linha, porque é atividade intelectual, né? Então, quando vai para a junta, ele não pode exercer indicar ali nenhuma profissão. Ele vai ter que indicar justamente o seu objeto social. Por exemplo, atividade de corretagem. O corretor, ele pode. Já quando ele vai para a junta, ele não pode colocar corretor. Ele vai ter que indicar no objeto corretagem de imóveis próprios ou de terceiros. Aí, se for próprios, ele pode exercer, independente de ter o conselho de classe. Se for de terceiros, ele vai ter que ter o conselho de classe, enfim, mas é uma particularidade. É só um exemplo que a profissão em si, no objeto social, vai ter que ser adequada. Por isso que essa viabilidade, além de acumular ali a questão da alteração de nome, vai ter que colocar alteração de atividade econômica para adequar o seu objeto social. Porque já que é o próprio cliente que informa o objeto social, muitas vezes vem com erro. Então, a gente tem que adequar, quando o processo for para a junta, para poder exercer uma atividade que seja necessariamente empresarial, e não seja como um exemplo de contador, por exemplo, que não pode, advogado, etc., que não pode exercer atividade empresarial. Então, não seria o caso nem de ser MEI, mas eu já vi também acontecer de advogado conseguir abrir um MEI e chegar na junta comercial e não poder exercer a atividade. Ele teve que alterar o objeto para uma atividade correlata que não seja de advocacia, né, propriamente dita. Então, é só para alertar a questão do objeto social. Uma outra questão é o endereço da empresa. Muitas vezes, esse endereço dessa firma, ele aparece sem um tipo de logradouro. Por exemplo, tem ali rua fulano de tal, ou então avenida fulano de tal. E quando você abre o MEI, era optativo, não sei se hoje ainda indicar a rua, que era a rua fulano de tal, só falava fulano de tal, então avenida fulano de ciclano de tal, falava só ciclano de tal, omitindo o tipo de logradouro, né? Mas aí quando vai para a junta comercial também é um dos casos que tem bastante exigência para poder adequar. Então, esses são os 3 principais eventos que você coloca na viabilidade quando vai o processo para a junta comercial. É a alteração de nome, é a alteração de objeto e é a alteração de endereço, se for o caso e se for necessário. Além disso, depois que você faz a viabilidade, você vai emitir o DBE.
O DBE que se chama, é uma sigla do documento básico de entrada, né, que é um documento que, na verdade, é um documento direcionado não, um documento que parte da Receita Federal, porém, a junta que defere. Então, é uma forma da junta comunicar a Receita após o processo ser aprovado, com o deferimento do DBE, os dados que foram modificados. Então, o DBE é justamente essa parte que faz o link da JUSEB, das juntas comerciais, né, como um todo, para a Receita Federal. Então, esse seria um outro passo, a emissão do DBE. Tudo isso você vai informar no requerimento eletrônico. O requerimento eletrônico, na hora que der entrada no processo, vai ter o passo a passo lá, e você vai informando o número da viabilidade, o número do DBE, etc. Então, é uma questão que você vai adequando com o processo. Inclusive, sobre esse passo a passo específico, a gente está com um projeto na junta de fazer tutoriais para poder auxiliar os clientes, né? A gente foi uma sugestão, inclusive, de lives que a gente fez passadas, que outras juntas comerciais, inclusive, elas fazem esse tutorial, porque muitas vezes o cliente ele quer ver na prática realmente qual tela acessar, qual link você clica, etc. A gente está providenciando esse tutorial, já tem um pronto, eu acredito que aí nos próximos dias ou na próxima semana a gente deve estar lançando esse tutorial aí de como abrir sua empresa. Enfim, feito o DBE, vai ser informado tudo no requerimento eletrônico. Assim, além disso, do tutorial, você pode entrar no site da junta e lá tem todo o passo a passo, né? Independente do tutorial, lá tem todo o passo a passo. Se você quiser visualizar, tem lá. Então, é uma coisa simples, assim, é auto-intuitivo, né? Claro que quando você faz uma coisa pela primeira vez, causa ali uma certa estranheza, mas quando você faz um, faz outro, faz terceiro, você acaba se habituando e você vai ver que é uma coisa simples, não é uma coisa, assim, complexa de se fazer. E você consegue, em 15, 20 minutos, no máximo estourando, consegue preencher todos os campos e enviar o seu processo para a junta, né? Pronto, agora falando especificamente do processo em si, o que é que você vai fazer no processo? O instrumento, ele vai ser redigido pelo cliente, né, no caso vocês. Não existe mais a questão do requerimento de empresário, né, porque antes o empresário individual, ele tinha um requerimento de empresário, que era uma espécie de formulário. Hoje não, hoje você faz como se fosse um instrumento mesmo de, por exemplo, de sociedade limitada, um contrato, etc. Não é chamado de contrato, mas guardadas as devidas proporções, né? É como se fosse um contrato. Então, é um instrumento ali corrido, com as cláusulas, etc., que você escreve ali, digita, você abre uma cláusula para dizer o objeto, abre uma cláusula para dizer o endereço, etc., como uma limitada mesmo, que vocês já estão acostumados, né? Então, a questão do requerimento de empresário, do formulário em si, né? Ela foi abolida, não existe mais, porque acredito que, inclusive, facilitou, porque hoje em dia é tudo um ato só, né? Não tem mais a questão de, um tipo é uma coisa, o outro é outra. Isso aí causa também uma dificuldade no dia a dia. Então, como é que você vai fazer? Tem vários modelos também, no site da junta também tem um modelo específico para você pegar sobre e-mail, mas na internet você acha também com facilidade. Você vai digitar o preâmbulo do ato, que é o nome completo ali do empresário, né? Dizer que ele está vindo da condição de MEI para empresário individual, vai ter que qualificar ele de forma completa, e aí essa qualificação você pode olhar também na Instrução Normativa 81, né, na parte de empresário individual, vai ter que ser ali o endereço completo dele, o nome completo, a data de nascimento, o estado civil, o CPF, um documento de identificação, o órgão expedidor do documento, etc. Todos esses dados completos você pode verificar na Instrução Normativa 81. Aí, quando você for fazer o processo, você vai fazer um checklist, coloquei isso, para poder ficar 100%, né? Mas quando você pega um modelo, já vem com todos os dados, é só você fazer as adequadas modificações. Enfim, tem uma questão particular com relação a essa transferência de condição, né, para a junta de MEI, que você tem que indicar todos os dados, todas as cláusulas obrigatórias ali, endereço, objeto, que às vezes muitos clientes, qual é o erro que eles cometem? Trazem um processo, mas não indicam as cláusulas obrigatórias. Fica faltando endereço, fica faltando um objeto, fica faltando, sei lá, um capital, por exemplo, e você tem que indicar todas as cláusulas obrigatórias. De preferência, você pode consolidar o ato, né? A consolidação, vocês sabem que é um evento que pode ser cumulado com a alteração. Então, você faz uma alteração,
com consolidação, e aí você traz na consolidação, obrigatoriamente, são todas as cláusulas obrigatórias, já estaria cumprindo esse requisito de trazer todos os dados para a junta comercial. Então, você tem essas duas opções. Ou você coloca todas as cláusulas obrigatórias com alteração, ou você consolida o ato. Por quê? A gente pede isso. É uma exigência também do DREI, pessoal. Quando eu falo a gente pede isso, entendam o DREI, né? Porque quando está vindo para a junta comercial, muito embora a junta comercial ela receba os dados do MEI em seu cadastro, esses dados muitas vezes são incompletos. Então, a gente pede justamente que tenha, quando traz para a junta, tenha todas as cláusulas para a gente justamente até equacionar o cadastro se tiver alguma divergência. Então, é uma obrigatoriedade quando está vindo para a junta comercial, como o primeiro ato, né, do MEI para a junta comercial. Então, é isso que eu tinha para dizer sobre essa condição. Se quiser transformar em EIRELI, já aí, de fato, é uma transformação, então, ilimitada, é uma transformação, porque, às vezes, a pessoa ela quer vir para a junta, mas não quer ser empresário individual, quer ser EIRELI logo, direto. É possível fazer isso, de MEI para EIRELI, porém, aí você vai ter que fazer, de fato, uma transformação. Vai ter que adequar o capital da EIRELI, que a gente sabe que exige um capital mínimo, que é 100 vezes o salário mínimo vigente, né, no ano, e aí você vai fazer uma alteração na viabilidade, também vai colocar alteração de transformação, etc. Então, é um processo que tem mais requisitos, né? Então, mas é possível fazer, sim, acontece muito, essa transformação direta, né, para a EIRELI ou para a sociedade limitada agora, que está tendo muito. Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu acho que agora a gente pode abrir para as dúvidas, doutor. Inclusive, pessoal, eu peço que, se vocês tiverem dúvidas sobre processos, que não seja só sobre MEI, sobre alteração de condição, qualquer dúvida sobre processo, sobre o conteúdo em si do processo, vocês podem dizer aí, botar no chat aí, que a gente vai tirando na medida do possível. Agora, a gente pode ter algumas dúvidas específicas, assim, que eu não possa dar resposta, porque, às vezes, cada caso é um caso, então a gente tem que verificar, no caso concreto, como se trata, né, qual questão ali se trata especificamente, porque a gente sabe, como eu falei, é uma atividade, o registro mercantil, ele é muito complexo, é uma atividade, assim, que exige uma particularidade. Às vezes, você dá uma resposta de um caso, mas não se aplica a outro, porque tem uma questão que muda tudo. Então, eu vou dar respostas mais gerais, mas se você descer, explicar direitinho o seu caso, eu posso até falar mais completo, mas, enfim, se restar alguma coisa que eu não possa, ou fale de forma incompleta, o Jusceeb atende, como eu falei, está aí justamente para poder sanar completamente essa dúvida, porque é através dessa ferramenta que você informa o protocolo do processo. Então, o analista ali, ele vai ter todo o tempo do mundo para poder fazer essa consulta e, conforme o caso, como eu disse, contactar, inclusive, o julgador do processo. Bem, Lucas, temos várias perguntas aqui, tá? O fato de eu estar sempre na sua manifestação olhando para baixo é justamente porque as mensagens das perguntas, elas vêm no celular, e para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, pode transparecer que eu estou olhando minhas mensagens no celular, mas não é, tem várias perguntas aqui, tá certo? Eu vou começar aqui, tem uma pergunta de Jairo, né? Ele pergunta o seguinte: o MEI que for desabilitado do CIMEI automaticamente é um empresário ME ou tem que transformar? Pronto, aí tem duas dúvidas em uma. Primeiro, o MEI, quando vai para empresário individual, ele já é microempresa. Se for essa dúvida, está sanada. Você não vai precisar enquadrar como microempresa, ele já vem como microempresa. Você pode, se não quiser ser microempresa, desenquadrar. Aí você vai poder desenquadrar. Ou, então, reenquadrar como EPP. Outra coisa é se ele vai automaticamente para empresário individual. Como eu falei, você tem que aguardar o prazo. Não é o fato de você desenquadrar da condição e você vira automaticamente registro na junta. Você tem que trazer o processo para a junta para poder desenquadrar realmente. Desenquadrar, você já vai estar desenquadrado, mas alterar sua condição para empresário individual. Então, aguarda o prazo, como eu disse, geralmente é no exercício seguinte que você pode vir, e lá vai ter, no site do CIMEI, você vai ter a data que você pode aparecer na junta. A próxima pergunta, que é da MMS Contábil, ela tem a ver com a primeira. Quando o MEI é desenquadrado, ainda é preciso desbloqueá-lo na Jusceeb
Espero que não. Vamos simplificar, gente. Pronto. É preciso. Agora, nesse momento, é preciso, como eu falo, né? A gente está em um processo sempre de modificação, de mudanças, né? Inclusive, eu acho que seria interessante realmente ser uma forma automática, né? Mas, infelizmente, a gente depende de regulamentação para isso. É o DREI que define, e hoje é assim que se adota, né? Possivelmente, no futuro, pode ser que mude essa questão. A gente está em um processo de automatização dos processos. Eu acredito que, em breve, a gente pode ter uma integração maior com a Receita, com o governo federal, das juntas comerciais, e isso ser de forma automática. Eu espero que seja, mas, no momento, infelizmente, não é assim. Tem uma pergunta aqui de Ana Raquel. Alteração de nome para retirar o CPF. Alteração de objeto para retirar a profissão da descrição. Precisa alterar nome e dados, se necessário. Transformação somente se for alteração de natureza jurídica. Perfeito. Ela aí sintetizou tudo que eu falei, né, nessa alteração de condição. Tá, perfeito, exatamente. A alteração de nome ela é obrigatória. A alteração de objeto e de endereço ela é facultativa, porém, dependendo da circunstância, ela pode ser obrigatória. Ok. Transformação de natureza jurídica. Roberto Santos, para a MEI, em fase de regularização junto ao portal e com perspectiva de transformar em empresário individual em breve, mas hoje me deparei com a opção baixada. Consigo ainda reverter e mudar junto à Juscelia? Baixada? Eu acredito que não. Vou ler de novo. Para a MEI, em fase de regularização junto ao portal lá do Simples Nacional, provavelmente, e com perspectiva de transformar em empresário individual em breve. Quer dizer, mas hoje me deparei com a opção baixada. Pronto. No caso aí, ele vai ter que, provavelmente não vai poder ir para a junta, mas eu sugiro que ele entre em contato com o portal do MEI, né, que é um órgão federal, para verificar por que essa situação está baixada, já que ele não solicitou, etc. Existem uma série de motivos, né, para isso. Então, ele tem que primeiro regularizar lá, para depois ir para a junta. Lembrando, inclusive, não é o nosso foco efetivamente, mas é MEI. A Receita Federal iniciou uma ação de fiscalização em MEI muito forte. Certo? Perfeito. Muito forte. Então, não tem como saber, de fato, por que está baixado. Aí só ele mesmo para poder procurar saber lá qual foi a situação específica. Perfeito. Ana Paula Paixão, qual a instrução normativa? 81 de 2020. Instrução normativa. Lá tem todos, a instrução normativa 81, ela é dividida em várias partes. Tem o texto principal, que vale para tudo, sociedade limitada, EIRELI, sociedade anônima, empresário individual, e tem os anexos, que cada anexo ali, contador que trabalha no dia a dia, ele sabe. Quem não trabalha ainda, procura ler, que você vai se inteirar rápido, é bem didático, assim. Aí lá tem o anexo 1, anexo empresário individual, anexo 2, EIRELI, etc. Então, é uma situação, assim, bem tranquila para se trabalhar. Inclusive antes da pandemia, houve um evento presencial no CRC, com 2 representantes da junta comercial, e eu participei também tratando dessa questão. Perfeito. Como eu disse, essa IN, ela facilitou bastante o trabalho dos contadores. Inclusive, ela trouxe um rol de exigências possíveis de serem adotadas na junta comercial. Aí também fica uma dica, se você, como cliente, não concorda com a exigência, procura na instrução normativa se aquela exigência ela é cabível. Se não for cabível, você pode questionar no processo, pode peticionar no processo, informando que aquela exigência não é cabível, aí o julgador ele vai reanalisar. Perfeito. Pergunta de Rodrigo. Acabei de fazer um processo de transformação que gerou um grande problema. Segui o modelo do site da JUSEB, porém o processo voltou, ele bota em exigência, mas deve ser diligência, por 2 vezes, porque o julgador mandou redigir o contrato de forma diferente do que estava no modelo.
isso acontece em diversas outras solicitações. Pronto, é o que eu falei. Isso acontecia muito antigamente, muito mesmo, era uma questão bem assim, diária mesmo. Mas hoje em dia a gente reduziu, mas a gente sabe que o julgador, ele é humano também, ele erra, né? A gente está lidando com seres humanos, então pode ser que realmente exista exigências ali, diligências, né, que não sejam corretas. Então, por isso que eu falei no início, você pode questionar, você peticiona no processo e você vai questionar aquela exigência, ou no próprio Juscelia Attende, que uma outra pessoa vai olhar o seu processo. Perfeito. Porém, a gente trouxe esses modelos aí no site da Junta, estão bem completos, inclusive atuais, de acordo com a nova instrução normativa. Está tudo atualizado, a gente atualizou aí nas últimas semanas, todos os modelos lá de transformação, você pode ficar tranquilo com relação a isso aí, está bem simples. Perfeito. Tem uma observação aqui de Vivian Nunes. Se o contador não estiver regular com o CRC, ele não consegue emitir a certidão de regularidade. Foi aquela questão que você colocou de que deveria anexar a carteira ou a certidão de regularidade. Então, a certidão de regularidade, ela observa aqui que ela só é emitida se houver regularidade perante ao contador junto ao CRC. Isso. A IN 81, ela exige uma coisa ou outra, ou a carteira, né, digitalizada, ou a certidão. Quando é a certidão, é mais fácil ainda para o julgador, porque ele não precisa ir para um site do CRC verificar, porque a gente já sabe que está ok, que a certidão serve justamente para isso. Quando anexa a carteira, não, a gente vai no site para verificar qual é a situação, se ele ainda é contador, ou se deixou de ser. Ok. Aline, transformação de MEI para individual, é necessário consolidar? Foi o que eu falei, é uma opção, você pode consolidar ou você pode trazer todas as cláusulas obrigatórias. Geralmente, consolidar é a situação ideal, porque você traz já ali necessariamente todas as cláusulas, então não há dúvida, né? Não há margem assim para faltar alguma cláusula, etc. Então é o indicado, mas não é obrigado. E a consolidação é a padronização, na realidade, né? Isso. Apesar de você ter colocado de forma que a terminologia não é transformação efetivamente, mas a questão de você usar a consolidação fica muito mais fácil de você conseguir fazer uma leitura, inclusive, do próprio instrumento. Aline, transformação de MEI para individual é necessário consolidar? Já respondeu. Ana Carolina Oliveira, terá laje de transformação de MEI para limitada? De MEI para limitada a gente pode fazer também, pode fazer nas próximas aí. Aí Ronaldo pergunta aqui, precisa de TVL para MEI desenquadrada por faturamento? Aí vai depender da Prefeitura e da Receita Federal. Aí você vai verificar a sua situação no caso concreto. Quando você for emitir a viabilidade, você vai saber se seu caso específico vai precisar ou não. Porque isso aí varia muito. Precisa da própria atividade, a localização, etc. Isso. Roberto Santos, a limitada unipessoal se equipara a Eireli? Olha, se equipara sim. Agora, tem diferenças, né, substanciais. Por exemplo, a limitada, a Eireli, ela pode ter uma pessoa jurídica, por exemplo, ela pode ter mais de uma Eireli. A sociedade limitada, não. Então, existem uma série de diferenças aí. Não, perdão. A pessoa jurídica na Eireli, ela pode ter mais de uma Eireli. A pessoa física na Eireli só pode ter uma Eireli. Na limitada, não. Você pode ser uma pessoa física e ter mais de uma limitada. Então, tem uma série de diferenças. Tem a diferença com relação ao capital, etc. Mas, na prática mesmo, se você atender todos os requisitos para a constituição da Eireli, na prática é a mesma coisa de sociedade limitada. A responsabilidade ela é limitada nos dois tipos jurídicos. Perfeito. Uma pergunta aqui deve ser Ludmila, apesar de estar com L, com I, mas deve ser Ludmila. Boa tarde. Nesse tipo de transformação, é obrigatório consolidar o contrato? Agora, que é individual e em contrato, você já respondeu essa pergunta. Pode, é aconselhável, mas não é obrigado. Não é obrigatório. Dirlene, se o MEI contratar 2 funcionários
sofrerá desenquadramento automático no mês subsequente, independente de ser dezembro ou janeiro. Só posso mudar para empresário individual em dezembro ou em janeiro mesmo? Sim, vai ter a data, como eu falei lá, quando houver o desenquadramento, vai ter a data, quando você emitir a certidão no CIMEI, você vai verificar a partir daquela data você pode trazer para a junta o processo. O próprio sistema de lá do CIMEI, ele vai identificar qual é a data que você irá trazer para a junta comercial. Nesse caso aí, ela falou que é no mês subsequente, né, mas pode ser também, geralmente é no exercício seguinte, mas existem casos que o tempo é menor, no mês seguinte, etc. Então, depende também do caso. Tem coisas que são desenquadramento imediato e tem outras coisas que só desenquadram para o exercício seguinte. Aí seria a legislação do Simples Nacional. Mário Hamilton, por que o CIMEI não aparece mais o NIRI? Isso aí é uma questão, o NIRI, na verdade, o que eu venho percebendo, ele está entrando em desuso. Inclusive, a própria N81, ela tornou facultativa a indicação do NIRI nos atos de registro nas juntas comerciais. Hoje em dia, você, na qualificação de qualquer empresa, empresário individual, etc., você não é obrigado mais a indicar o NIRI. O NIRI é um número da junta comercial. Cada junta comercial tem um NIRI de suas empresas. Não é uma questão, assim, nacional, né? Então, acredito que seja essa a intenção, unificar. Então, a empresa, ela só é identificada hoje, assim, de forma nacional, justamente pelo CNPJ. E acredito que essa é uma transição justamente para poder englobar a ligação de junta com Receita Federal, com o governo federal, justamente só pelo CNPJ, como sempre foi, e o NIRI, eu acredito que é uma coisa que está em desuso, que, na minha opinião, né, um dia vai deixar de existir. De fato, já vem há algum tempo a Receita Federal trabalhando no sentido de que o elemento efetivamente identificador da pessoa jurídica deve ser o CNPJ, único elemento, né, até para a questão de cadastro. Né. Seria uma questão até que essas inscrições que são municipais, etc., perderiam, de certa forma, o sentido, não é? Em função de você unificar a questão do cadastro sendo em função do CNPJ. Assim como é hoje o CPF, né? O CPF é pessoa física, né? O CPF é o elemento que você conhece ali, o cidadão, é a partir do CPF. Se já existe o CNPJ, não precisaria ter uma outra forma de identificar, se o CNPJ é único para cada empresa. Isso, perfeito. Yara, me parece que naquele momento que você colocava a questão da possibilidade do contador ele autenticar a veracidade dos documentos, caiu o acesso aí da internet, parece que ela não ouviu aquilo que você havia colocado, né? Existe. Pronto, então... Você falou para ficar atento à regra que seria possível essa situação. Pronto, é um procedimento que o DREI, né, por intermédio do Ministério da Economia, né, que é o órgão que regulamenta o DREI, trouxe em 2020 com o ofício circular 1014, da possibilidade do contador ele autenticar com o seu certificador digital os processos. Como é que você vai fazer isso? Na hora que você entrar com o processo, vai ter a opção de você autenticar os documentos. Aí você vai pedir para que o seu cliente ele assine o ato fisicamente, né, de caneta. Quando eu falo fisicamente, é manualmente, de caneta. Você vai digitalizar esse ato e vai trazer esse processo para a junta, certificando com o seu autenticador digital. Então, você que vai fazer essa situação. Então, qual é a vantagem disso? Você não vai precisar que o seu cliente tenha o certificador digital. Porque, como eu falei lá atrás, isso aí a gente sabe que exige custos. Às vezes, uma empresa tem muitos sócios. Então, você fazer um certificador digital de todos os sócios acaba que onera bastante a empresa. Então, é interessante que o contador ele faça isso. Foi uma questão que o Ministério da Economia trouxe, que realmente trouxe no início da pandemia, mas acredito que trouxe para ficar realmente, porque tudo que dá certo a gente tende a replicar, né? Então, a gente não sabe até quando vai existir essa faculdade, na verdade, mas eu acredito que vai ficar indefinido aí, porque é uma questão boa, que facilitou muito
as alterações o ingresso de processos nas juntas comerciais como um todo. José, na realidade, ele faz um questionamento, né? Foi mencionado que o contador, para testar a autenticidade, tem que juntar a carteira. Olha, é um ou outro. Sinceramente, eu nunca vi ninguém pedindo os dois, não, mas se existe essa situação, reporte ao Jusceeb Atende, que é uma questão para a gente até conversar com o julgador, que o procedimento que esse julgador está adotando não é o correto, mas a gente ministra cursos internos na junta de capacitação, a gente sempre fala que a situação explica os requisitos, né, e faz treinamentos individuais e coletivos, e todo mundo é ciente que é um ou outro. Eu por experiência, eu normalmente, alguma coisa que eu preciso comprovar minha situação enquanto profissional, eu uso a declaração de regularidade. Eu acho que é o melhor elemento, que ele já tem as duas coisas, sua situação profissional e a sua regularidade perante a entidade. Perfeito. Marília Reis, boa tarde. É possível transformar empresário individual para MEI? E quando é possível para empresário já em funcionamento? Olha, empresário individual para MEI, não acredito. Não é possível. Você vai ter que extinguir o empresário individual e abrir um MEI. Você tem que entrar com o processo baixando o empresário individual e depois entrar no sistema lá do CIMEI e constituir um MEI. MS Contabilidade. Boa tarde. Quando o MEI é desenquadrado, ainda é preciso desbloqueá-lo no ABSEB? Foi a mesma questão, a pergunta anterior. Se é necessário, o próprio sistema não é nem desbloquear, o sistema vai indicar em que momento você deve ir à junta comercial para constituir a empresa individual. O próprio sistema do CIMEI. Não é isso, Lucas? Isso. É porque, na verdade, as juntas comerciais, elas recebem esses dados da Receita e do governo federal. Então, a gente já tem acesso, só com um processo para formalizar a situação de transferência, inclusive tirar o CNPJ, o CPF do nome, etc., todas as questões que eu falei aqui, que a gente adota realmente alteração de condição. Carla Nayara, quais eventos devo informar na viabilidade da Jusceeb e no DBE para transformar MEI em empresário individual? Os eventos é o de alteração de nome, é o 222, de nome empresarial, que é o evento principal assim que você vai incluir no processo. E o resto dos eventos é a depender da situação que você esteja. Se tiver que alterar o objeto, você vai incluir o evento também de objeto e o evento de alteração de endereço. Inclusive, também tem a situação de capital, você pode também adequar, porque muitos que constituem MEI vêm com um capital de R$1, né? Que é um capital simbólico. Você pode, quando vai para a junta, aumentar esse capital. Você também vai incluir na viabilidade não, no DBE, porque a viabilidade você não inclui o evento de capital, mas no DBE sim, você inclui o evento de alteração de capital para essa informação. Então, qualquer tipo de alteração, você vai incluir no DBE e viabilidade. A pergunta de Ana Beatriz, ela já foi respondida. Então, Ana, nós vamos passar para outra, porque já foi respondida a sua pergunta, feita por outros, tá certo? Lucas Menezes, na transformação de MEI para empresário individual, após ser feito o DBE, precisa ser feito o requerimento eletrônico e gerar o requerimento de empresário? Posso transformar MEI para limitado unipessoal? Pronto, vamos por partes. Ele citou aí requerimento de empresário. Não existe mais o requerimento, como eu falei, de empresário, que era aquele formulário padrão que você preenchia os dados, etc. Não existe mais. Hoje em dia é um texto corrido como se fosse uma limitada mesmo, como eu fiz a analogia, né? Enfim, você entra lá no site da junta, no requerimento eletrônico, você faz a viabilidade, faz o DBS, o próprio sistema ele vai pedir o número da viabilidade, o número do DBE. Quando o DBE estiver aceito pela Receita, você vai conseguir jogar o DBE ali no sistema, e aí a gente analisa o processo. A outra pergunta foi qual dele? Transformar para... Pode transformar MEI para limitado unipessoal? Sim, pode. Inclusive, foi o que eu falei, é o que tem acontecido mais vezes, né? Porque a gente sabe que a sociedade limitada, ela é
ela é o carro-chefe, né? Hoje em dia, nas juntas comerciais. Justamente pela responsabilidade limitada, como o próprio nome já diz, que o empresário individual ele não tem. Então, qual era a dificuldade antes? Você precisava de um sócio para constituir uma sociedade limitada. Hoje em dia, você não precisa. Você sozinho consegue constituir uma sociedade limitada. Aí, o que é que acontecia na prática? Tinha muito laranja, né? Você colocava uma pessoa com 1% do capital, ou 0,5%, só para constar ali em termos formais. Então, não era uma questão muito interessante, assim, juridicamente falando. Então, acertadamente, o DRE ele trouxe essa possibilidade de ter a limitada unipessoal e, hoje em dia, tem crescido muito. Inclusive, para mim, como você colocou, o empresário individual, você constitui um empresário individual, para mim deveria ser uma coisa totalmente de extinção. Eu não vejo que, teórica, inclusive você fazendo uma análise jurídica da questão, né? Principalmente na questão que você já colocou várias vezes, a questão de responsabilidade, né? A responsabilidade dele como empresário individual é limitada, né? Atinge ele de forma completa, enquanto a limitada ela está proporcional à condição social dele. Né? E nessa mesma linha também a Eireli, né? Porque a Eireli, apesar de ter a responsabilidade limitada, a sua existência nasceu justamente para aquelas pessoas que queriam constituir uma empresa que não tinham sócio, queria ser sozinha, etc. E hoje em dia, como você tem a limitada unipessoal, a Eireli também vai entrar em desuso aí. A gente tem percebido uma diminuição nos processos de abertura de Eireli, que eu acredito também que vai aglutinar grande parte aí em sociedade limitada mesmo. Perfeito. Okay. O processo de abertura pode ser assinado por certificado digital? Pode, do contador ou do... Renata. O processo de abertura pode. Todos os processos hoje têm que ter o certificador digital na junta, né? Como eu falei, na sede, aqui em Salvador, todos os processos, eles dão entrada com o certificador digital. Se o sócio ali, o empresário individual, tiver o certificador digital, ele pode assinar. Se ele não tiver, ele pode contratar um contador, e o contador, ele autentica com o seu certificador digital. Acredito que a maioria hoje dos contadores já possuem, né, o certificado digital, porque não só na junta comercial, mas outras atividades aí se exige, né, e tem se exigido cada vez mais esse certificado digital. Então, acredito que é uma questão facilitadora. Ronaldo, como acessar a viabilidade com CNPJ do MEI? Pois não consigo acessar quando coloco CNPJ que é de MEI. Mas o CNPJ vai ser o mesmo. Não entendi por que ele não consegue. Como acessar a viabilidade com CNPJ do MEI? Pois não consigo acessar quando coloco CNPJ que é de MEI. Na realidade, não tem diferença. Continua, mesmo CNPJ, continua tudo, a mesma coisa. Como eu falei, ele vai mudar a condição, mas o CNPJ ele vai ser o mesmo. Talvez, se ele estiver com dificuldade, eu peço que ele entre em contato com a junta. Porque aí uma pessoa vai explicar a ele como é que faz realmente isso. Às vezes, ele está fazendo alguma coisa errada, né? Algum procedimento errado. Marília Cristina faz uma pergunta aqui, mas que já foi também, mas eu vou fazer. A Juscelia já está exigindo assinatura digital para alteração. Os atos nas juntas, todos podem ser realizados com certificação digital. Todos os atos. Podem e devem. Pode e deve. Né? Tem a própria escrituração contábil, daqueles que não estão obrigados à escrituração contábil digital e que fazem o registro dessa contabilidade na junta comercial, eles vão utilizar o certificado digital. Se não tiver certificado digital, não faz o registro. Isso. Okay? Flávia, posso desenquadrar um MEI e tirar da junta e colocar na OAB? No caso aí, se for advogado, aquela discussão não pode ser MEI. Sim, não pode. Foi aquilo que eu falei, né? Um MEI e tirar da junta e colocar na OAB. É uma situação... eu não entendi a pergunta. Eu também não, porque não pode ser. Não pode também. Aí ele vai ter que regularizar essa situação aí urgentemente. Porque o registro do advogado é feito na OAB, né? Isso. A viabilidade faz na junta comercial também, mas o registro ele é deferido de forma integrada, né? Integrada. Não é um processo que é da junta comercial, a gente só faz a parte da viabilidade. Isso, ok.
Carlos, como é o processo de abertura empresário individual? Abertura de empresário individual é um processo normal de abertura. Você vai dar entrada no processo, a gente está fazendo um tutorial justamente para explicar o passo a passo, mas você vai entrar num requerimento eletrônico, vai clicar em abertura de empresa, aí lá vai exigir que você faça a viabilidade, que faça o DBE, etc. Aí vai emitir um documento padrão com as cláusulas que você pode modificar essas cláusulas de acordo com como você queira. Ali é só um modelo, né? Digamos assim, você pode alterar esse modelo. Logicamente que o analista, quando ele pegar o processo, ele vai verificar se está de acordo com a lei, com a instrução normativa do DREI. Então, se tiver ok, você pode arquivar o seu ato. Mas o tutorial acho que vai servir justamente para isso, porque o tutorial ele mostra na prática as telas que você tem que clicar, os links, etc. Isso aí vai facilitar muito. Mas, como eu disse, já existe o passo a passo. Lá você vai verificar essa situação também de forma simples. No próprio Tem uma site. pergunta aqui de Ana Maria dos Santos Lima da Silva. Ela diz aqui o seguinte: me tira uma dúvida, estava fazendo uma transformação de e-mail para empresário, só que na hora do desenquadramento do e-mail no site da Receita Federal, eu marquei a opção de desenquadramento por opção, só que ficou para o ano seguinte. Tem como reverter esse desenquadramento, pois o cliente queria alterar a empresa de imediato. E, mediante ano seguinte, a empresa não consegue transformar em individual. Olha, eu não tenho conhecimento sobre isso, ele vai ter que verificar com a Receita. Eu acredito que não tenha como. Aí só no CIMEI, mas... porque quando o processo chega para a gente na junta, já está ok, já está desenquadrado. A gente só verifica a condição, a data do desenquadramento. Então, se não tiver batido aquela data, a gente não pode aprovar o processo. Perfeito. Essa questão não é especificamente da junta, Ana. É a questão do CIMEI. Aí você tem que fazer o desenquadramento lá no Simples Nacional, tá certo? Mas eu acredito que você não tenha como reverter, não. Também acredito que não. As taxas, até porque a opção é por exercício, né? As taxas pagas na junta, quando o processo tem pendência, não pode ser congelada? Olha, a gente tem um prazo de 30 dias para você retornar o seu processo. O que é que acontece na prática? É uma dica que eu dou para vocês não perderem sua taxa. Mesmo que você não cumpra a exigência, retorne o processo sem o cumprimento da exigência, com a petição que seja, informando que está retornando só para não perder o prazo. Que aí você vai renovar o prazo de 30 dias novamente. Então, você deu 20 dias, deu 25 dias, você viu que não vai dar tempo de cumprir a exigência, retorne o processo para não perder o prazo. Mas o prazo legal é de 30 dias. Passou esse prazo, não tem como a gente estornar, nem congelar, etc. Só o prazo realmente que está na lei. Tem uma pergunta aqui de Roberto. Uma questão até, Lucas, quando você estava explanando anteriormente, você vai ver o que eu ia até comentar e acabei não fazendo. A pergunta de Roberto Santos. Para a MEI que foi desenquadrada e a prefeitura não liberou a viabilidade por conta de ser sediada no conjunto Minha Casa Minha Vida, o que fazer? Aí não é a questão da junta. Também é. Aí tem que ver com a prefeitura. Do município. Com as regras por MEI, né, de localização, de funcionamento em alguns locais, que para um empresário individual, uma limitada, etc., não é permitido. Isso. Então, você tem que atentar para isso também, antes de fazer a operação também no endereço. Ok? Tô certo, Lucas? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Leandro Nascimento. E o processo de consolidação do MEI, quando altera o empresário individual, alguns bancos exigem. O Lucas já colocou aí que essa questão de consolidação seria a melhor forma. Não é obrigada, mas seria a melhor forma você consolidar. Tá certo? Não é obrigado porque a instrução normativa 81 ela não exige. Né? Poderia até exigir, mas ela não exige. Se ela não exige, não é obrigado. Mas é recomendável. É recomendável. Ok. Luiz Raimundo Freire Souza. Pode transformar em sociedade... Já respondeu. Pode transformar em sociedade unipessoal limitada? Você já respondeu que sim. Né? Vivian Nunes.
Quando o MEI desenquadra por conta da atividade, tem que desbloquear o NIRI na junta de imediato? É o prazo que a gente tem falado, né? Tem que aguardar aquele prazo que existe na certidão para poder trazer o que ela está falando de desbloquear, é justamente trazer alteração de transformação, como a gente tem colocado, né? Isso. Para empresário. MMS Contabilidade. Posso solicitar o desbloqueio do MEI na JUSEB enviando a petição por e-mail? Não, a gente não recebe nada por e-mail na junta. É tudo de forma digital e através do REGIM, que é o requerimento eletrônico. Matheus Neves. Obrigatoriamente, na alteração de MEI para unipessoal, desculpa, será um único documento de alteração e ato constitutivo? Existe um modelo para isso? Sim, existe um modelo. O Lucas já colocou aí, inclusive, né? Isso. Que o modelo está no site da junta. Isso. E tem também a instrução, né? 81, tem a instrução normativa 81, você vai encontrar lá quais são os requisitos para fazer isso. Pronto, já fiquei craque, tá vendo? Progresso Assessoria Contábil. Meu processo voltou umas 3 vezes por conta disso. Vocês disponibilizam um modelo de contrato, mas na hora da análise solicita várias coisas que não constam no modelo. Pronto, é o que eu digo. O modelo, como o próprio nome diz, ele é um modelo. Ele não abarca todas as situações. Às vezes você tem uma particularidade que exige um documento, que exige uma cláusula a mais por causa da atividade que você exerce, ou por causa do endereço, ou por causa do capital, por causa da condição de integralização do capital. Existe uma gama de situações aí que depende do caso concreto. Então, o modelo, ele não pode ser perfeito para todas as situações, até porque se for prever todas as situações, vai ficar algo assim que não é inteligente para o cliente, porque você não vai abrir um modelo, não vai nem entender do que se trata, não vai conseguir adequar ao seu caso. Então, o modelo ele é geral, lógico que ele atende, eu vou dizer aqui, se eu for chutar um número, seria 80% dos casos, o modelo atende, mas aqueles 20% de casos específicos aí, realmente pode gerar uma diligência a mais. Bem, tem uma pergunta aqui de Walter, Walter dos Anjos. Walter foi meu aluno, certo? Pergunta como eu estou. Estou bem, Walter, espero que você também esteja. E ele me pergunta o seguinte: qual o objetivo dessa fiscalização da Receita Federal do Brasil, aquela que eu falei em relação ao MEI? O MEI tem muitos problemas, tá certo? E principalmente em relação a grupos empresariais criados através de MEI, né? A gente chama essa terminologia de grupos, ou não só bem empresariais, não, grupos econômicos criados através de MEI, né? A questão das receitas também, a questão de não emitir nota, você leva muitas vezes, eu presenciei um fato em uma época, que eu fazia um trabalho que só o contrato do município, que ele tinha com o município, esse MEI, ele já saía do limite de receita para o MEI, para você ter ideia da situação. Então, assim, a questão é a busca mesmo de se efetivamente nós estamos diante de um MEI, né, que tem aquela receita ali declarada, né, ou se estamos diante de um grupo econômico para fugir da tributação. Então, o objetivo da receita é esse aí. Tá certo? Isso foi divulgado em jornais aí de grande circulação e tal, né? Não é um caso específico, eu não estou sabendo pelo fato de ser auditor fiscal, não, eu estou sabendo pela leitura aí geral, mas isso já houve no passado também em relação à questão previdenciária. Tá? Ana Carolina Oliveira, voltando, quando o MEI é desenquadrado automaticamente, o pedido de viabilidade será somente alteração de nome. E na própria viabilidade, você, empresário individual, tem que colocar os 3 nomes. Pergunta, né? Outra dúvida, fiz uma reativação de empresa e no próprio requerimento já gerou o contrato. Fiz pelo próprio contrato gerado e o mesmo entrou em diligência. Qual o correto? Seguir esse contrato ou digitarmos um contrato à parte? São várias perguntas. Se você quiser, eu leio de novo. Vamos começar pela última, né, que é a que eu me recordei melhor. Como eu falei, o sistema ele gera um modelo nesses casos aí.
como ela própria falou aí. Mas, devido à particularidade do caso dela, deve ter sido gerado uma diligência pela particularidade, como eu falei, os 20%, né? Cai em determinadas situações. Então, pode ser que tenha acontecido isso, porque geralmente o modelo ele atende todas as exigências da junta comercial, até porque é um modelo que é gerado pela junta comercial. Agora, sobre a viabilidade que ela informou aí, que ela tem que informar três opções, mas aí é a questão do nome empresarial. Você informa 3 opções que você vai querer adotar e uma só que vai ser deferida. Por exemplo, você informou o seu nome na primeira opção, e esse nome foi verificado que há uma colidência. Parte para o segundo. A segunda opção, você colocou um nome abreviado, uma partícula do seu nome abreviado. Já não tem colidência. Então, o que vai ser aprovado é o segundo nome. Então, é para isso que servem as 3 opções. Para se uma não for deferida, as outras 2 serem deferidas de forma sucessiva, né, alternativamente. Perfeito. Ok. Joana Angélica, boa tarde. Como transformar ME para MEI? Olha, ME para MEI, ME é microempresa. Eu acredito que ela está falando isso. E, na verdade, MEI já é microempresa. Na verdade, é uma situação que ela está confundindo, né? O empresário individual, ele, quando vem para o MEI, que foi uma dúvida de um cliente logo no início aqui da live, ele já vem como microempresa. Então, você não precisa enquadrar, saindo de MEI para empresário individual. Então, você preserva a condição ali de microempresa. Na realidade, ela está querendo saber, provavelmente, pelo que ela está perguntando aqui, essa empresa é uma microempresa, mas não é um MEI. Aí ela quer saber, para passar de microempresa para MEI. Aí aquele caminho inverso que a gente falou, né, que não pode, vai ter que extinguir para depois abrir um MEI. Abrir, com certeza, a mesma coisa. Larissa Gonçalves. Lucas, boa tarde. Ficou um pouco confuso a parte da consolidação do empresário individual. Como faço para a consolidação? Pois o RE já devolve o requerimento pronto. Parabéns a Juscelia e CRC. Pronto, a consolidação ele é um evento que pode ser cumulado, como eu falei, com alteração. Então, você vai informar, você vai ter que informar esse evento de consolidação. Aí você vai ter que incluir esse evento. Então, às vezes, ela não está incluindo, por isso que ela está com essa dificuldade. Aí você incluindo o evento de consolidação, você coloca a consolidação normalmente. A consolidação você pode achar também na internet aí, no site da Junta tem também. Você pega um modelo e faz com todas as cláusulas, ou então pega a Instrução Normativa 81 e ver quais são as cláusulas que devem existir ali no empresário individual para poder incluir, que são as obrigatórias. Perfeito. As obrigatórias são endereço, objeto, as questões, nome empresarial, as questões principais, né? Ana Paula Paixão, em caso de alteração de endereço, não está sendo cobrado o TVL pela SUCOM. Em que momento é cobrado? Olha, quando a viabilidade é mais uma questão aí de órgão de fiscalização, que a junta não exerce essa fiscalização. Quando a viabilidade ela é aprovada, ela já chega para a junta comercial, ok. Então, qualquer problema anterior na confecção da viabilidade, você tem que verificar com um órgão específico que atua nessa fiscalização. E essa questão de uma série de outras coisas hoje devem estar atreladas também a questão hoje, né, da questão de alto risco, de baixo risco, de médio risco. Né? Então, algumas questões aí estão atreladas a isso. Não efetivamente a junta comercial. Essa definição só chega para a junta comercial posteriormente. Quem faz toda essa triagem aí primeiro é o município, quem determina as regras específicas. Né? E cada município tem seu tempo, né? Aí muitos dizem assim, demora muito para abrir uma empresa no Brasil. Mas não é por conta da junta comercial, porque as juntas comerciais, pelo menos aqui a da Bahia eu posso falar, porque é onde eu trabalho, né? A gente é muito rápido, em 48 horas a gente julga um processo. Porém, esse momento anterior aí, principalmente, que tem que pegar a certidão, tem que ir em órgãos de fiscalização, geralmente esse período anterior que dificulta, aumenta esse período, esse tempo, né, para poder abrir a empresa, mas a parte da junta ela é muito rápida. A Lei de Liberdade Econômica, ela trouxe alguns critérios, né, que levam a essa redução. Né? Então, cabe a cada município, né,
levar para a sua legislação e exercer o que está disposto lá, tá certo? Existem, por exemplo, discussões com o próprio SEBRAE, junto com a JUSEB, junto com os municípios, né, para viabilizar essas questões. Alguns municípios já implementaram. Salvador já houve discussão, já mudou alguns critérios que antes eram diferentes. Existem vários municípios aqui da região metropolitana também que já fizeram esse exercício, mas existem outros municípios que eles estão reticentes a fazer essas mudanças. Tá? E isso é que dificulta. A questão do papel, de ter que assinar. Imagine você achar que a sua importância enquanto secretário de alguma coisa está em assinar um alvará, por exemplo, ou uma coisa parecida. Então, isso não se justifica mais. O tempo de papel, apesar de eu não ser dessa época, efetivamente, dos mais jovens aí, que tudo é eletrônico, tudo é sistema de informação, etc., mas a gente tem que se adaptar a esses momentos. Então, assim, é um caminho, pessoal, é um caminho. Muitos municípios já estão implementando e a tendência é justamente facilitar essa questão de abertura. Tá? Deixa eu ver onde eu me perdi aqui, viu? Porque já são vários. Espera aí, deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, já achei. É possível consolidar... Diego Peixoto, primeiro. Quando a gente desenquadra a empresa do MEI, o próprio passo é a comunicação com a JUSEB? Isso, é o próximo passo. Isso, mas dentro daquela questão. Primeiro ele guarda aquele tempo que está lá no site da Receita Federal, não é isso? Do CIMEI. É possível, Liliana, é possível consolidar empresário individual? Sistema da JUSEB dá erro para essa opção. Você já disse que sim. É possível você consolidar. Se você não conseguir colocar o evento, você pode consolidar sem o evento, mas importante é que você consolide. Dirlene, quando há o desenquadramento automático, o MEI é obrigado a pagar imposto retroativo. No caso da contratação de 2 funcionários, quando há o desenquadramento automático, o MEI é obrigado a pagar imposto retroativo, uma pergunta. No caso da contratação de 2 funcionários, em que caso o desenquadramento automático é no mês subsequente? Já li muitas matérias, porém não consigo entender. Isso não é uma regra da junta. A gente não é órgão de fiscalização, né? A gente só executa, então é uma questão que realmente tem que ser verificada aí. Justamente. Legislação do Simples Nacional, é emanada do Comitê Gestor, para verificar exatamente que ponto nós estamos. Eu não tenho aqui, efetivamente, como o tema não era informações sobre tributação do Simples Nacional, eu não tenho aqui a legislação para olhar imediatamente para vocês e passar e perderia algum tempo. Mas é necessariamente vocês darem uma olhada nisso. Eu vou fazer uma observação, as perguntas todas válidas. Agora, pessoal, a nossa profissão, ela nos leva a ter que ler muito. Certo? E, às vezes, a gente não faz essa leitura que é necessária. É uma observação. Eu faço essa observação porque eu tenho formação na área jurídica também, mas eu formei bem depois em Direito. Minha primeira formação é contábil. Eu costumo dizer que tudo que eu construí, até um determinado ponto da parte principal dela, foi sendo contador e utilizando da contabilidade para minhas atividades. Então, e isso me levou a muitas horas de estudo, que me leva até hoje. Eu reservo pelo menos horas do meu dia para estudar. Certo? Assim, olha, eu já há algum tempo, eu não milito com o escritório de contabilidade, há muito tempo, mas eu me mantenho, não só por conta do meu trabalho de auditoria, né, fiscal, por conta do conhecimento também, tá certo? E lhe digo outra coisa, Simples Nacional é uma tributação muito
específica. E tem que estar bem informado em função disso. Mas vamos lá. Iara já perguntou, alguma questão que já perguntou aí. Vai poder, não? Ele pode autenticar digitalmente, mas o documento assinado pelo sócio precisa ser reconhecido por firma? O documento assinado não precisa. Ele mesmo reconhece. Você vai autenticar, reconhece. Então a responsabilidade é sua. Se você está declarando que a assinatura é verdadeira e eventualmente ela não foi e descobriu uma fraude, você como contador que vai responder administrativamente e até penalmente. Então, se tem grandes poderes, né, para os contadores também vem aliado a responsabilidade que também é muito grande. É justamente isso. Você, ao fazer um processo desse, você tem que ter a certeza de que aqueles documentos eles são fidedignos, tá certo? E que você pode garantir por eles, tá certo? A coisa funciona mais ou menos assim. É como se a firma fosse reconhecida. É como se a firma fosse reconhecida por você, contador. Por você. Foi isso que o Ministério da Economia, a intenção, né, deles foi justamente isso. Dar esse poder da autenticação para o contador. Então, é uma responsabilidade muito grande também. No final, se der tempo, porque tem muita pergunta ainda, eu vou contar uma historinha esses dias aqui que já aconteceu no meu processo a possibilidade de uma ligação para esclarecer a dúvida do cliente sobre Lauro de Freitas. Não tem gasto para ter uma dúvida. Olha, doutor, não sei se o senhor está me ouvindo, mas está cortando. Não estou conseguindo entender direito a pergunta. Estou lhe ouvindo agora. Está me ouvindo? Pronto, é porque cortou, a pergunta foi o seguinte. Cortou, eu vi. Um processo de um contador que entrou 6 vezes em diligência para esclarecimento. Ele alega que é de Lauro de Freitas e precisa se deslocar à junta só para resolver isso. Se não teria uma outra alternativa, um contato telefônico, alguma outra coisa que fosse possível. Por telefone não tem, porque como a gente está trabalhando em home office, são poucos os servidores que estão na junta fisicamente. Mas, respondendo a pergunta dele, o Jusceeb Atende serve justamente para isso. Hoje a gente está respondendo muito rápido o ticket no Jusceeb Atende. Então, é uma alternativa que ele tem para poder sanar essa dúvida. Perfeito. Boa tarde. Posso transformar o MEI para ilimitada? Você já colocou aí a situação? Que sim. Pode. Cortou novamente. Caiu de novo, não foi? Eu acho que é por conta do horário que fica muita conexão. Sobre o NIRI que não aparece no meu, quando fizer a alteração, como podemos ter acesso ao número do NIRI? O NIRI, quando não aparece no MEI, quando ele faz a alteração, você pode pedir uma certidão na junta que você vai ter acesso ao NIRI. O NIRI ele vai continuar o mesmo também. Quando vem de MEI para empresário individual, o NIRI ele mantém o NIRI. O início ali é 29,80, se não me engano, mantém o NIRI. Mas o NIRI é aquela questão que eu falei, né? Não vai mais servir tanto para identificar a empresa ou empresário individual como era antigamente. É mais o CNPJ mesmo. Perfeito. Vivian pergunta aqui qual é o contato da junta. O contato da junta é o Salvador Atende. Jusceeb Atende. Isso, Jusceeb Atende, não é isso? Isso. São 16h30 e eu tenho várias perguntas ainda aí. Como é que vamos fazer? O pessoal da organização aí. Eu estou disponível aqui, se quiser estender. Também a gente pode marcar também outras, já tem outras agendadas aí para a gente ir fazendo, né? Então não vai faltar oportunidade também. Mas eu acho que mais 5 minutinhos aqui a gente
resolve Pronto. aqui. Elisiane, quais as cidades que não precisam de viabilidade? Bem, eu não falei isso, que não precisa de viabilidade. Eu falei que com a questão, né, da lei, da lei que vem facilitando a abertura de empresas, existem situações que isso serão facilitadas, certo? Isso. Mas aí você tem que ver em cada município como está essa situação. Vitória Basílio, tem uma quantidade de vezes que podemos retornar o processo em diligência? Olha, isso é uma questão polêmica, porque antigamente existia uma quantidade, que era, se não me engano, eram 6 ou 7 retornos. Hoje em dia, a lei não prevê essa quantidade expressamente, entendeu? Então, a gente sempre usa da razoabilidade. Se a gente vê ali que o cliente está querendo procrastinar, é uma situação de má-fé, a gente vai indeferir o processo, mas é o que raríssimas vezes acontece. Então, a gente sempre, principalmente nessa época de pandemia, a gente tem sido bastante razoável. Você pode retornar o seu processo para ganhar novo prazo, por algumas vezes aí, sem se preocupar com isso. Pronto. Lucinete, qual o prazo de duração de uma viabilidade e uma DBE válidas? Olha, a questão da viabilidade, ela é bem, assim, subjetiva. Não existe prazo específico para a questão de viabilidade. Geralmente, você entra logo com o processo. É aconselhável você entrar logo, porque, por exemplo, você faz uma viabilidade de um determinado nome empresarial. Essa viabilidade ela é aprovada pelo sistema, porque não há colidência. Aí você demora bastante tempo, algumas semanas, às vezes, para ingressar com o processo, entra uma outra empresa com aquele mesmo nome. Você vai ter que refazer seu processo desde o início, porque agora teve colidência. Então, o aconselhável fez a viabilidade do DBE, entrar logo com o processo. Perfeito. Débora Souza, quando o processo cai em diligência, há um prazo para ser regularizada a situação? 30 dias. Foi o que eu falei, 30 dias, mas você pode retornar o processo para prorrogar por mais 30 dias. Perfeito. Vanessa, pode fazer a transformação do MEI para unipessoal? Sim. Agora tem outra questão. E alterar o sócio no mesmo ato? Pode. Porque essa pergunta deve ser de um contador que é mais anterior, que viveu toda essa fase de transição, que antes não podia fazer saída de sócio, ingresso, etc. Hoje em dia, na transformação, e não só de MEI, de qualquer um, você pode fazer essas adequações aí. Perfeito. Uma questão particular. MNS Contabilidade, por favor, me explique o passo a passo para solicitar o desbloqueio do MEI na JUSEB. Bom, foi o que eu falei no início da live, né? Você vai primeiro fazer o desenquadramento, aguardar o prazo na Receita, ali no site do CIMEI. Aguardou o prazo, você vem para a junta, faz a viabilidade no requerimento eletrônico, faz o DBE, informa esses números no requerimento eletrônico, gera o seu processo, você paga o DAN, a taxa, e dá entrada no processo com o instrumento. E aí o julgador vai analisar e, conforme o caso, deferir. Perfeito. Inovação, assessoria contábil. Consigo fazer pelo requerimento eletrônico todo o processo de transformação de empresário individual para limitada? Esta mesma empresa, iniciei o processo, fiz pedido de viabilidade e foi deferido, porém, quando informa o número do recibo na DBE, informa que não existe protocolo. Provavelmente utilizou um código errado, aí vai ter que verificar. Às vezes, se você está indo de empresário individual para limitada, como eu falei, é uma transformação de fato. Aí você vai ter que incluir o evento de alteração, de transformação, né, melhor dizendo. Então, provavelmente pode ter sido isso, ou alguma outra situação. Aí só vendo o processo específico dele para poder verificar essa situação. Aí só mesmo ele informando o protocolo para a gente verificar depois. Carla Nayara, iniciei um processo de transformação e não coloquei o evento alteração de nome empresarial e caiu em diligência, sendo que já havia pago o DAN. Tive que reiniciar todo o processo e foi gerado outro DAN. Tenho como ressarcir o primeiro pagamento? Aí você vai ter que entrar em contato no JUSEB Atende para verificar essa situação aí. Geralmente não é possível, se você adotou um outro procedimento, mas
a gente sempre analisa o caso concreto, a gente vai verificar se foi um erro do sistema, se foi um erro, enfim, vai verificar sua situação, entendeu? Isso aí só com o setor financeiro para verificar, e no Jusceeb atende um servidor responsável por esse setor, ele vai poder te informar melhor. Alex Val. Fiz um pagamento de uma alteração, Eireli, porém o sócio já tinha uma empresa, Eireli, e o processo cai em diligência. O dano pode ser utilizado em outro processo? Pode, ele pode aproveitar para mudar ali para limitada, ele pode fazer essa alteração. Okay. Sendo limitado, ele vai poder, porque ele não pode. Sim. Mais aqui. Parceria nota 1000, muito obrigado. Ana Carolina Oliveira, posso fazer uma reativação junto ao processo de alteração de endereço? E no DBE, além do evento de alteração de endereço, há algum específico para essa reativação? Pode perfeitamente fazer a reativação. Para quem não sabe, né, é quando a empresa ela está cancelada, né, pelo artigo 60 da Lei de Registros Públicos, por inatividade por mais de 10 anos. Então, a junta comercial ela era obrigada a cancelar. Hoje em dia, ela já até existe uma medida provisória, né, que essa questão da inativação ela vai acabar. A gente não sabe se vai ser convertido em lei, etc., mas, enfim, para reativar, você pode fazer junto com outras alterações, inclusive com alteração de endereço, como ela falou aí. Mas é uma questão que também eu acho que vai acabar, essa questão de reativação, porque se a empresa não vai ser mais cancelada, não vai precisar mais reativar, mas vamos aguardar aí, a medida provisória já existe, que revogou a lei, o artigo 60 da Lei de Registros Públicos, mas está aguardando ser convertido em lei aí também. Acho que deu uma travada aí na conexão de novo. Não estou conseguindo. 60, há uma revogação, isso? Isso. Lucas? Oi? Está cortando, eu não estou conseguindo ouvir direito. A medida provisória, repetindo, existe uma medida provisória que revogou o artigo 60 da Lei de Registros Públicos, que é o artigo que determina que a empresa com mais de 10 anos de inatividade ela é cancelada. Mas a gente não sabe se essa medida provisória ela vai ser convertida em lei, porque a medida provisória, como o próprio nome já diz, né, ela é provisória. Então, ela necessita que uma lei seja converta essa medida provisória em determinação ali normativa no futuro. Parece que agora ele caiu. Se tiver alguém no setor técnico aí que possa verificar essa situação. Lucas? Pronto. Voltou agora. Voltei. Viu, Lucas? O artigo 60, ele já tem previsão de extinção pela medida provisória, não é isso? Isso, perfeito. Foi o que eu estava falando, só que como se trata de uma medida provisória, ela geralmente é convertida em lei, mas a gente não tem essa certeza. Mas se isso realmente acontecer, vai acabar essa questão de cancelamento de empresas. Muito embora as empresas que ainda estejam canceladas, elas vão precisar reativar, que já estejam canceladas anteriormente, né? Perfeito. Lucas, não temos mais nenhuma pergunta. Gostaria de dar alguma palavra? Vou encerrar posteriormente o evento. Pronto, eu só gostaria de mais uma vez, né, agradecer essa parceria que tem ajudado bastante a junta comercial, como eu falei no início, né? Nosso objetivo é ter uma redução no tempo de julgamento de processo. A gente só vai conseguir isso se o processo cair em diligência menos vezes possível. Então, se a gente conseguir adotar esse procedimento de redução, para a gente vai ser bom, porque a gente vai poder julgar mais processos num tempo menor e economizar, inclusive, material humano. Então,
Acredito que essas lives são oportunidades boas para a gente tá auxiliando os contadores que são parceiros. O CRC, então, agradeço mais uma vez que sempre que a gente solicita, e vocês também, a gente tem essa parceria boa. Inclusive, eu acho que tem outras aí para a gente fazer ao longo do ano, não sei quantas, mas vamos manter essa parceria que tem dado certo. Bem, em nome do CRC Bahia, eu gostaria que o Lucas, mais uma vez, né, nos trouxe aí várias situações práticas relativas à Junta Comercial do Estado da Bahia, e agradecer a todos os participantes, e esperamos que as dúvidas aqui tiradas sirvam no dia a dia profissional de vocês. Um bom resto de tarde para todos e até uma outra oportunidade. Obrigado. Um abraço, Lucas. Até logo. Até.